Estamos ao vivo no ar no Ímpeto TV, seu programa de cultura, economia e política. Quem vos fala é Bruno Cares, analista político e na operação conto com Pedro Gama. É isso, pessoal. Boa noite. Um prazer recebê-los aqui e falar assuntos muito importantes. Já estava rendendo bons papos aqui na live, Bruno. Então, conto com a participação do pessoal hoje no chat, que vai ser bom. E assim, eu ouço muita reclamação. O pessoal, como é que eu entendo política? A galera tem muito preconceito, não sabe o que faz uma prefeitura, quais cargos colocam, o que operacionaliza cada cargo, cada função. Então nós partimos uma inquisição de trazer pessoas do setor público e privado para poder explicar para vocês cada cargo e cada situação. E hoje eu não poderia deixar de chamar para cá Jeane Oliveira, secretária de governo de Vitória da Conquista. Oi, Bruno. Boa Oi, tarde. Pedro. Oi, galera que está ouvindo essa live aqui agora. É uma alegria estar aqui sendo entrevistada, sabatinada por dois inteligentes jovens que gostam de política, que querem entender como funciona o município. E é um prazer estar aqui para tirar a dúvida de vocês, quaisquer que sejam elas. Jeane, antes de mais nada, eu preciso que você elucide uma coisa para a gente, beleza? O que faz um secretário de governo? Por que eu preciso fazer essa pergunta? Porque com certeza eu garanto que no seu WhatsApp muita gente pede demanda que não é sua. E nem é obrigação sua fazer. Beleza. Explica aqui pra gente, pra facilitar pro cidadão conquistense, o que é um secretário de governo e quais são as demandas? Vamos lá. As secretarias na prefeitura, elas são várias secretarias, né? Uma prefeitura, ela é organizada ela é o poder executivo, liderado pela prefeita, no caso, a nossa prefeita Sheila, seu vice Alain e todos os secretários. Por quê? Porque é impossível uma pessoa só tomar conta de tantas demandas na cidade. Então, nós temos as secretarias fins, que são aquelas que atendem o público diretamente, e é muito comum, saúde, educação, desenvolvimento social e outras, agricultura. Essas são as chamadas secretarias fins. Por quê? Porque ela atende diretamente a pessoa. Então, a pessoa tem um problema de saúde, é a Secretaria de Saúde. A pessoa quer matricular numa escola, é a Secretaria de Educação. A pessoa precisa de um Bolsa Família, é a Secretaria de Desenvolvimento Social. E existem 5 secretarias que elas são chamadas secretarias meio, ou secretarias de gestão. São elas a própria Secretaria de Gestão e Inovação, que o colega Romar administra, a secretaria que faz as compras, as licitações do município, a Secretaria de Finanças, que tanto arrecada os impostos quanto paga as despesas do município, a Secretaria de Transparência, que faz com que a gente tenha hoje um dos maiores títulos de transparência do Norte e Nordeste, então sempre procurando manter a prefeitura na questão do combate a qualquer tipo de prática de corrupção. Esse é o papel da Secretaria de Transparência, e a Secretaria de Governo, que é a secretaria que eu faço parte, que é uma ponte entre todas as secretarias. Nós lá temos 3 projetos básicos, que é o Começar de Novo, que é um projeto de ressocialização, o Governando com as Pessoas, que é um projeto de participação popular, que a Constituição Federal diz que todo ente tem que ouvir a população, né? A população tem direito de participar da elaboração das políticas públicas. E nós, então, temos um programa chamado Governando com as Pessoas, que é um programa onde a votação da população acontece para que ela possa opinar. Agora mesmo, nós estamos escrevendo o PPA. O que é PPA? Plano Plurianual. O que é o plano plurianual? Eu posso gastar o meu dinheiro da minha casa, Pedro, como eu quiser. Mas o dinheiro público eu tenho que ter um planejamento. Um planejamento orçamentário, um planejamento que garanta que aquele dinheiro esteja sendo aplicado nas demandas da população. Esse é um viés da Secretaria de Governo. Ajudar a elaborar as leis orçamentárias, que são 3. O PPA, que é o grande guarda-chuva, ele vale por 4 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai dizer para onde vai o dinheiro. E a Lei Orçamentária Anual, que vai dizer como aquele dinheiro vai ser gasto naquele ano. Se tiver fora dessas leis,
não pode gastar o dinheiro público. Então, essa é um dos papéis. E o outro, que é também não menos importante, agora é o xodózinho do momento, que é a nossa escola de governo. A nossa escola de governo, ela é uma escola virtual, em parceria com a FGV, com a ENAP, e também com uma plataforma de acesso direto no site da prefeitura, né, onde qualquer cidadão pode fazer um curso de formação, né? Estudar nunca é demais. Quanto mais você estuda, mais você precisa estudar, né? Porque ninguém sabe de tudo, não é, Pedro? Na hora que a gente disser que sabe de tudo, a gente perdeu o sentido de viver. Então, agora mesmo, no dia 20, na quinta-feira, nós vamos, 28, né? 28, nós vamos estar celebrando um convênio com o Senat, que é um dos braços do Sistema S, onde nós vamos estar ampliando o número de cursos para ser oferecido não só para o servidor, mas também para a população. Então, em tese, ela é uma secretaria meio e o papel é de ser ponte. Giane, vamos começar porque um dos projetos do secretário de governo auxiliou muito meu bairro, que foi o Governando para Pessoas. Porém, eu tenho uma dúvida sobre esse projeto que entra na questão. Corrija se estiver errado, eu estou governando para Pessoas, é um projeto ao qual vocês emitem uma lista de obras e a população local, por votação direta, faz o cadastro, né, a votação, e escolhe qual obra ela quer no bairro. Porque, logicamente, os recursos são limitados. Então, já que a gente tem recursos para fazer uma obra no seu bairro, sim, governando com as pessoas, a censura! Você pode fazer uma obra no seu bairro, logo você escolhe essa obra. Mas eu quero debater uma coisa de fisiologismo contigo, que é o seguinte. Vamos lá. Para mim, o governo ele tem que existir, porque muitas vezes o cidadão ele não sabe o que ele quer, ou muitas vezes ele quer coisas erradas, que, logicamente, não tem capacidade de gestão pública, não tem complexidade de finanças, de coisas a longo prazo, 50, 60 anos, que você não vai criar uma obra para poder acabar daqui a 2 anos. Como é que seria isso? Porque, na minha opinião, eu entendo a questão democrática que os cidadãos têm que participar. Mas eu acho muito arriscado governando com as pessoas. Porque, e se a população ela escolhe obras que, na prática, a longo prazo, não vão ser tão eficientes para ela e pode acabar até gerando prejuízo para a prefeitura? Não seria, na minha opinião, melhor a prefeitura definir quais essas obras, já que a prefeitura, a gente parte do princípio que ela vai ter um corpo mais técnico do que a população? Quem já pensou por esse lado, assim, essa questão? Já, e a sua pergunta é ótima. Manda bom, por favor. Sua pergunta é tão boa que eu vou dizer para você o seguinte. A prefeitura tem o direito de fazer as obras que ela quiser. Mas dentro do gabinete, lá no meu ar-condicionado da minha sala, lá na prefeitura da Zona Oeste, eu vou sentir muito menos a necessidade da população. Quando governando com as pessoas, vai à comunidade, estabelece a votação, ela não aceita, no primeiro momento, que o cara peça um heliporto e coloque no fundo da casa do presidente da associação. E o aerotrem. Óbvio, né? Ou um aerotrem, né? Ou um BRT, ou qualquer uma outra coisa. Não, nós estamos falando de coisas factíveis. O dinheiro público, ele é limitado. Ele é pouco. Quando a gente é dono de casa, dona de casa, a gente sabe que a gente tem que chegar no supermercado, não dá para a gente escolher a prateleira toda, porque o orçamento é menor, então eu tenho que saber aquilo que eu vou priorizar. E o governando com as pessoas dá à comunidade o direito dela priorizar. Então, primeiro ela diz, eu quero uma creche, eu quero uma escola, uma reforma no posto de saúde, como foi no caso do Zabelê, seu bairro, que nós entregamos 7 obras. Quando nós chegamos no Pau Brasil, o parquinho infantil estava destruído. Aquelas crianças não tinham um espaço de lazer, mas o espaço de lazer estava degradado. O lugar comunitário estava lacrado de tijolo, não tinha circulação. E as pessoas estavam entristecidas, porque a iluminação das quadras e dos campos não estava funcionando. Então, claro, nós destacamos um volume de recursos, aplicamos esse recurso naquilo que era prioridade. Fez tudo? Não. Até hoje eu recebo do seu bairro demanda. Vem cá, essa quadra aqui que o governo do estado abandonou.
Vocês não querem reassumir, fazer, não, porque vocês fizeram em cima. O governando com as pessoas fez em cima. E a quadra de baixo não tem. Eu digo, não posso. Mas não é que abandonou, gente. No ano de eleição, o pessoal falou que ia botar mais milhões ali, que ia ficar pronto em 30 dias. Só tô esperando até hoje. Eu sei que a do governando com as pessoas está lá. Isso. 45 dias, nós recuperamos o equipamento. Assim como instalamos uma coisa extremamente importante. Da vila. Uma coisa muito importante. O posto da Guarda Municipal. Primeiro posto da Guarda Municipal. Deu ao Zabelê uma sensação de segurança muito maior. Foi só para a Vila Serrana? Não. Porque o Zabelê, quem pensa que é só a Vila Serrana, não é. Ele é composto da Urbis 5, da Cidade Maravilhosa, do Senhorinha Cairo, do Miro Cairo, né, onde está a quadra do Pau Brasil, que para mim é uma coisa incrível ver aquelas crianças hoje usufruindo. A prefeitura podia ter feito tudo isso sem consultar. Poderia. Mas ela poderia dar prioridade a fazer uma coisa que não era tão do desejo do coração daquela população. Então, o governando tem esse princípio. Mas já aconteceu o fato da população pedir uma demanda para o bairro, vocês terem aquele recurso, só você chegar e falar, olha, isso aqui não dá, porque vai gerar um problema lá na frente, urgentemente não investir nisso aqui, igual, por exemplo, só pede muito asfalto, só tem asfalto e tem drenagem. Vou lhe dar um negócio, bater as 2. A gente foi rodar o governando, o bater as 2 não era asfalto. Não tinha recurso. O programa não poderia se comprometer em fazer uma drenagem, um asfaltamento de um bairro com a complexidade do bater as 2. Pediu, mas a gente não aprovou. Então, a gente não abre mão da decisão da prefeitura, mas a gente oportuniza que a população opine. Agora, por exemplo, para elaborar o PPA, Plano Plurianual, nós ficamos 60 dias com a escuta aberta. Quem quis opinar, quem quis conhecer quais eram as prioridades do plano de governo, o que era mais importante. E agora nós estamos entregando para a Câmara de Vereadores, agora no dia 30, um PPA que não é apenas da cabeça dos técnicos da prefeitura. Com todo respeito, eu sou técnica da prefeitura, mas os técnicos nem sempre sabem de tudo. Perfeito. Quem vive na população sabe mais. Já que você entrou nessa questão do PPA, a gente toca muito aqui em questões orçamentárias da prefeitura, do estado, mas mais da prefeitura, porque a gente mora em Conquista, né? Então, pra gente interessa mais. Teve um tema que ele acabou sendo bastante recorrente nos últimos 2 anos, que era justamente a questão da taxa de lixo, que poderia ser criada. No PPA, nos próximos 4 anos, nos 3 que restam a prefeita, no próximo ano seguinte, vocês colocaram a taxa de lixo como criação? Vocês pensam, o que vocês pensam enquanto governo? Vocês pensam dessa discussão vai acontecer, não vai acontecer? A taxa de lixo já existe. Então não se discute uma coisa que já é lei, não é? A taxa de iluminação pública e a já é taxa lei de... quanto previsão, mas não é aplicada na cidade. Já é aplicada. Quando você paga o IPTU, não é? Porque... O IPTU está associado à taxa do Ela lixo. deveria ser discriminada, no caso? Deixa só eu te falar uma coisa. Ninguém gosta de pagar impostos. Faz uma enquete aí. Quem gosta de pagar imposto? Eu sou a primeira que vou dizer, eu não gosto de pagar imposto. Mas sem pagar o imposto, a gente não consegue operar as políticas. Agora, por exemplo, nós estamos mandando para a Câmara de Vereadores a taxa de iluminação pública que vem na conta de luz, para ela ter um destino muito mais moderno, muito mais amplo do que só trocar lâmpada. Agora, só foi possível trocar lâmpada porque existe a taxa de iluminação pública. Só foi possível ampliar as ações da coleta seletiva, inclusive o cata-bagulho, que evita, né, que o lixo seja... Porque existe um recolhimento, uma destinação específica. Debater sobre taxas e sobre impostos nunca é agradável. Né? Nunca é agradável você dizer que taxa ou que vai cobrar imposto. Mas um poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, ele não paga e não realiza as coisas com o meu dinheiro pessoal. Ele realiza com o recolhimento dos impostos. Agora, nesse momento, o país passa por uma grave crise. E isso rebate nos municípios. Não sei se vocês sabem, mas todos os municípios tiveram perda do repasse do FPM. O que diabo é FPM, Jeane? Fundo de Participação
dos municípios. A crise nacional, ela rebate diretamente nos municípios. Se Conquista não tivesse uma gestão tributária própria, a gente não conseguiria tocar os serviços. Existem cidades aí que vivem só do FPM, e eu estou falando de cidades menores, né, que não têm os serviços e a estrutura de Vitória da Conquista, que não sabe como é que vai sobreviver. Por quê? Porque o município não pode ser refém. Então, se ele não gera o ISS, se ele não gera a TIP, se ele não gera a taxa de lixo, se ele não gera as taxas de uso do solo. Então, a reforma do Código Tributário, ela é uma obrigação do município. Não sei se vocês sabem, mas o último plano diretor da cidade era da época de Jadiel. Vocês nem sabem quem é Jadiel? Jadiel foi um prefeito nessa cidade na década de 70. E agora que a gente conseguiu fazer uma reforma no plano diretor. Então, uma cidade de quase 400 mil habitantes, com 2 milhões de habitantes no entorno, não pode dizer que ela não vai cobrar as taxas. Agora, uma coisa é importante. O observatório e o controle social. A população, não é só Câmara de Vereadores, não, que tem como dever básico fiscalizar. Câmara de Vereadores. Qual o papel da Câmara de Vereadores, Breno? Legislar, fiscalizar e algumas ações administrativas menores. Mas legislar e fiscalizar, 90%. Qual é para você, Pedro? É aquela questão, né? Não é o que é pra mim, é o que tá escrito na lei, né? E o que está escrito na O papel lei? típico da lei é justamente fiscalização e execução. Tem uma parte de legislação também, tem um orçamento pequeno deles. Mas é justamente essa questão de fiscalizar e de legislar. Porque a execução pertence à prefeitura municipal. No caso do município. Então, quem é o poder executivo é que executa. Mas só executa quando os vereadores aprovam a lei para isso. Então, os finisas, e aí eu falando do governando, voltando no Bateias 2, então no governando não foi possível. Não tinha recurso. Mas quando aprovou o finisa, que foi um empréstimo que a Câmara, sem a Câmara de Vereadores, a prefeita não teria tido acesso, faltou o Bateias 2. Mas aonde apareceu a grita do Bateias 2? No governando com as pessoas. Ficou registrado lá que aquela comunidade não queria nenhuma escola, nenhuma creche, nenhuma nada. Ela queria o asfaltamento. Não foi possível atender naquele ano, onde a gente atendeu aquela quantidade, mas foi possível atender depois. Por isso a escuta popular é muito importante. Hoje, Jânio, você falou essa questão das tributações. Eu também sou municipalista. Para mim, o município tem que ter mais poder. Ou então, pelo menos, pareado com o Estado e União. Uma coisa que o Brasil tem um desequilíbrio. A União tem muito poder perante o resto. E não sei se você vê essa reforma administrativa de Haddad, justamente prevê ainda mais a instituição de impostos municipais para se passar para a União. E também tem a tese do imposto único, que justamente visa o Estado Federal administrar o único imposto que se tenha. Eu, particularmente, vou dar minha opinião aqui para o público, eu vejo isso como seria o colapso do Brasil. Porque o que funciona no Brasil ainda é por causa de alguns municípios bem administrados. Caso isso passe, como é que você vê? Você vê a favor, você vê contra? Você tem alguma discordância comigo? Como é que você vê a situação caso, primeiro, a reforma de Haddad passe ou o imposto único no Brasil? Primeiro, eu tenho total concordância com você nesse aspecto de que é no município que as coisas acontecem. Alguém já morou em estado, gente? A gente mora em estado? A gente anda, dorme, come, compra, vende em estado? Na União? Não, esses entes federativos, o estado e a União, eles são o conjunto dos municípios. Aonde que a dor acontece? Quando a pessoa bate a canela e precisa do sistema único de saúde, ela vai procurar o estado? Ela vai procurar o município. Embora a responsabilidade constitucional pela alta e média complexidade seja do Estado, mas a pessoa vai dizer assim, eu vou no hospital que está aqui na minha cidade. E a pessoa, né? E se não tiver mexe, a pessoa precisa que culpa do prefeito. É do prefeito. Quando, na verdade, a população às vezes nem sabe, por exemplo, sabe quanto é a obrigação do município investir em saúde? Pedro sabe que é advogado. 15%. Eu atropelei ele porque eu sou atropeladora mesmo. Sabe quanto investe? Agora vamos pro chute. Quanto investe? Conquista? A obrigação constitucional 15. é 15%. 15.
Sim. Eu diria Conquista uns 23? Porque saúde? Saúde. Saúde eu acho que é 22. Se eu não me engano, eu acho que é 22. Fez uma boa pesquisa, 22. Dois. É, Mas, é. Eu lembro 22%. que na pandemia subiu. Não chegamos a investir 28% na pandemia. Agora, por que o município deixa de investir 15%, que é a obrigação dele, e investe 22%? Porque algum ente não está investindo, que deveria. Porque o repasse da União e o repasse do Estado para média e alta complexidade é irrisório. Ô, Bruno, aproveitando que a gente entrou nesse tema falando sobre saúde, falando sobre falta de repasse, eu queria te perguntar uma questão que foi muito grave aqui na nossa cidade no ano passado, que foi aquela questão da crise da dengue. A gente falou muito aqui no nosso programa que, poxa, o governo do estado não mandou vacinas para cá, a gente acabou ficando com repasse até hoje. Hoje é dia 26 de agosto de 2025, o governo do estado não mandou um lote de vacinas para a Conquista, que infelizmente enfrentou os maiores números de dengue da Bahia. Como é que o secretário de governo lida nesse caso? Que, poxa, não tá vindo vacina do governo, o carro fumacê veio, ficou 10 dias depois, voltou, as pessoas estão tendo mais dengue. Como é que você lida com a parceria da situação com a Secretaria de Saúde, com a Câmara? Como é que faz na prática uma crise como essa que deveria fazer, mas não faz? Ninguém é bom sozinho. Ninguém faz nada sozinho. A gente está falando de orçamento, né? Começamos falando de orçamento, que é a praia da Secretaria de Governo. Mas a gente tem as limitações legais de atuar. Quando um ente como o governo do estado deixa de cumprir, ou deixa de mandar a vacina, ou atrasa, ou pior, manda aquele restinho que já está vencendo dos municípios que ele distribuiu, ele está dizendo que Vitória da Conquista não é importante. Tá certo? Aí a briga é política. Aí é a gestora do município, a prefeita Sheila, acompanhada da secretária Fernanda, que é quem toma a frente. E a gente fica no bastidor, né? Ajudando, divulgando, cobrando. Mas essa é uma ação, como eu disse aqui, existem as secretarias meio, que são as pontes, existem as secretarias fins, que é a entrega. Então, um caso específico de saúde, ele não é tratado pela Secretaria de Governo. Tem a colaboração, tem a compreensão, tem a ajuda, tem o debate, tem a sustentação, mas não tem a ação direta nesse caso. Porque a secretaria que é responsável pelo aprofundamento de lidar com essa crise é a Secretaria de Saúde, com seus técnicos, com os seus números, com a nossa secretária. Ô, Gênio, quero até fazer uma pergunta particular que vai fugir da Secretaria de Governo, que é o seguinte. Bahia acabou em segurança. Bahia bate duplo que Rio de Janeiro. E Conquista um dos municípios brasileiros que menos se mata. Basicamente é um bastião dentro da Bahia. Só que, querendo ou não, nós temos o Comando Vermelho, o terceiro Comando Puro foi fundido aqui, o PCC, tomando até a cidade circunferência da Vitória da Conquista, e nossa cidade é a única que ainda não foi tomada no Brasil, porque não tem toque de recolher em bairro. Cidade com mais de 100 mil habitantes, não tem toque de recolher em bairro, a gente não está sobre a calamidade do crime organizado. Mas você faz parte da gestão de governo, eu sei que não é sua função. Mas como você se sente com esse risco iminente, que é o risco? É inevitável que querem tomar nosso município até pela localização geográfica dele. Mas como é que você se sente dessa forma? A Bahia está um caos na segurança pública. Isso é um fato. Isso não sou eu que estou falando. São os dados, são os indicadores. Vitória da Conquista é uma ilha de segurança no oceano de insegurança. Por que será? Porque desde 2017, quando o nosso grupo chega no poder com Ezen Guzmão, a gente começa a tomar medidas. Uma delas foi a criação da Guarda Municipal. Faz acessibilidade. Quando a gente investiu na criação da Guarda Civil Municipal, a gente liberou a polícia, mesmo o efetivo da polícia PM e civil, para cumprir o papel delas. Quando a gente investiu na iluminação da cidade e transformou toda ela em LED, a gente diminuiu a possibilidade da criminalidade. Quando a gente implantou a muralha digital, não é? Que está aí, que um dos projetos é ampliar a tecnologia, porque hoje é pela tecnologia a segurança, a gente foi coibindo ações. Então, onde o Estado não comparece, o crime organizado se sustenta. É uma
fato. Houve uma omissão do Estado, há uma prevalência da criminalidade. Então, o que a gente viu em Vitória da Conquista é uma ação conjunta de escolas de tempo integral, de iluminação pública decente, da nossa queridíssima Guarda Municipal, que fez 4 anos agora, indo para as ruas, ajudando na sustentação. Então, a gente viu ações preventivas que impediu. Tem problema? Tem. Mas para se criar aqui é um pouco mais difícil, porque há um governo atento, né? Há um governo que age preventivamente para poder evitar determinadas situações. E a gente acha que hoje, por exemplo, foi preso em Ilhéus um homem que sozinho matou 3 mulheres. É muito estranho isso. Sozinho, um mendigo, um portador de rua, matou 3 mulheres. Aí ele confessou. Com a faca branca. Eu não estou dizendo que não. Mas por que isso aconteceu? Pelo abandono, pelo descuido com a segurança, né? Por ter uma área ali que não estava coberta pelas câmaras. Então, quando a gente monitora a cidade 100%, a gente vai impedindo o crescimento daqueles que querem viver errado. Ô, Jânio, não sei se você pode responder essa pergunta, se não puder, não tem problema, mas vou fazer aqui uma linha histórica. Bruno Castro, fazer linha histórica. Vamos lá. Lula se elege, Bahia bate o recorde de homicídio, bate o dobro que o Rio de Janeiro. Lula oferece intervenção militar na Bahia, assim como foi feito no Rio de Janeiro. O governador recusa. Particularmente estranho. Comando Vermelho e PC desce para a Bahia. Começa a fazer o conflito dentro e as facções que eram da Bahia se fundem, que era o Bonde do Maluco, hoje se fundem e formam um terceiro comando puro. E começam a tomar 3 polos da Bahia, inclusive Ilha de Itaparica. O que acontece a partir dali? Chega ano eleitoral, no mesmo ano. Final do ano, como inicia período de eleição. Uma parte dos municípios da Bahia estão em toque de recolher e você não pode fazer campanha. Só pessoas de um partido A podem fazer campanha nesses locais. Partido do governador. Isso é fato, isso é concreto, galera. A gente pode ir em Barreiros, a gente pode ir em Salvador, o próprio Salvador, Jequié, bairros que tomaram campanha organizada. O que aconteceu em Lauro de Freitas. Só candidatos desse partido podiam fazer campanha nos bairros. Partido do governador Collor negou intervenção federal. O que eu quero dizer com isso? Vocês fazem a muralha digital, para mim foi o melhor projeto da prefeitura, foi a muralha digital, sou muito fã. E advogados desses partidos começam a atacar absurdamente a prefeitura, falando que era o mesmo tipo de fiscalização que era de carro, para aplicar multa. E como os radares são diferentes, a prefeitura está superfaturando. A gente tem que explicar que não, são completamente diferentes. Um é para multa, outro é para reconhecimento facial. Inclusive, a gente prendeu vários traficantes internacionais dentro de Conquista. Hoje, traficante internacional não vem para Conquista em show, porque senão é preso. Então, graças a Deus não teve uma ocorrência no nosso belíssimo festival de inverno. E no ano passado nós prendemos... Medida preventiva. Nós prendemos 2 traficantes internacionais procurados pela Itália, aqui no Gerson Muralha Digital. Então, existe ou não existe uma pressão do governo do estado com a prefeitura de Conquista na questão de mudar as políticas de segurança? Aqui não vai mudar. Vitória da Conquista nunca foi refém de nenhum governo do estado. Vocês são novinhos. Mas Vitória da Conquista sempre foi aquela que teve voz altiva, que os seus líderes políticos sempre tiveram a coragem de defender o nosso território, de defender a nossa cidade. Eu preciso dizer aqui que Vitória da Conquista é o que é, porque até hoje, independente da matiz da cor política, você não viu um sistema de corrupção drenando os governos locais. Por quê? Essa população não permite. Né? A nossa população é atenta. Ela sabe, ela ouve, ela escuta, ela debate. Então, a gente vê Vitória da Conquista, nós temos o empreendedorismo, o comércio muito forte, serviços muito forte. A cidade cresce. Independente dela estar na oposição, por exemplo, há anos nós estamos na oposição do governo do estado. Mas os nossos indicadores são referência, são um exemplo. Por quê? Porque a nossa preocupação é em garantir políticas públicas eficazes locais que sirvam de referência. Então a gente... Não existe uma fórmula mágica, é fazer o certo. É andar na lei. É trabalhar dentro das 4 linhas, mas é trabalhar com foco no futuro.
é se preocupar menos com a picuice, com o mimimi, e mais com aquilo que pode trazer um desenvolvimento substancial para o município. É assim que a gente está governando. E é por isso que a gente é uma ilha dentro desse oceano de coisa ruim na segurança pública na Bahia. Agora, ô Giane, eu vejo que o padrão do perfil comportamental do conquistense e cultural é muito diferente do resto da Bahia. Sim. Por exemplo, eu vejo muito mais similaridade com o comportamento conquistense com o paulistano do que o do baiano. Até porque, modéstia à parte, assim, vamos falar, o comportamento do baiano foi degradado ao longo das décadas. Seja pela mídia massiva que vende o baiano como um animal lá fora, como se a gente fosse burro, coisas do tipo. O conquistense ele tem um comportamento empreendedor muito único, que você pode ir, por exemplo, mora no bairro periférico, toda rua tem comércio. A pessoa ela pega a garagem da casa, ela monta o comércio. Dificilmente você vai ver uma rua que não vai ter uma lote de 5 casas que não tem alguém pelo vendendo alguma coisa. Então a gente tem esse perfil de autogestão aqui dentro de Conquista. E com a fundação dos polos, vamos pegar, por exemplo, o polo estudantil ali no, perto do Boulevard, onde ali nós temos ali 5 faculdades, mais uma série de escolas. A gente acaba absorvendo a elite de cada região, cada cidade menor, vem para Conquista. Então Conquista acaba se tornando uma cidade de elite desse ponto de vista, que vai pegar o melhor de cada região. Então vamos lá, aquele aluno que ele é o melhor da área dele, da região dele, ele junta uma grana, pega um emprego e vem fazer direito Conquista. Vai fazer outra profissão. Então a gente absorve tudo isso. Na sua opinião, o conquistense ele tem esse valor cultural semelhante ao baiano? Ou o conquistense ele tem que ser a referência para que o baiano aprenda a como fazer uma autogestão independente das políticas públicas do Estado? Ou você tem outra opinião a respeito disso? Eu tenho uma opinião um pouco diversa da sua, porque eu acho que todo mundo é bonito, do jeito que é. Agora, a Vitória da Conquista é uma referência e sofre muita influência de Minas Gerais. Lembra que territorialmente nós estamos mais perto de Minas Gerais do que perto de Salvador, né? Então, o norte de Minas Gerais e as cidades do entorno de Vitória da Conquista é que fazem Vitória da Conquista ser o que ela é, né? Uma cidade cosmopolita, uma cidade que acolhe, uma cidade que tem, como diz a nossa prefeita Sheila, os conquistenses e os conquistados. Mas quando você chega aqui, tem uma energia de produção. Tem uma energia de você querer se melhorar. E ninguém faz a transformação ou a revolução de uma cidade sozinho. Para Bruno estar aqui fazendo esse pódio, ele conta com o Pedro. Se ele não contar com o Pedro, Eu só acabou para Bruno. Acabou para Bruno. Pra você ter noção, de onde eu almoçava no centro, mais que a metade das pessoas ali em frente ao fórum, restaurantezinho de Seu França, Era de fora de Conquista. Isso. Então a gente tem no nosso entorno, mensalmente, mais de 1,5 milhão de pessoas que frequentam Vitória da Conquista. Seja pela questão da saúde, da educação, do comércio. Então, Conquista é uma referência. Mas quem que transforma tudo isso? A nossa vontade de não ser a mesmice. De não ser igual. De não ser manada. Mas de propor. De estar na vanguarda dos debates nacionais, dos debates estaduais. Isso é a nossa terra, o nosso amor, a nossa gente. E eu quero tirar uma dúvida contigo, que eu tenho um brigo com a BG. Olha, Bruno tá me apertando, quero dizer aqui que era para falar só de um assunto, já falei de 1000. Mas eu vamos adoro. falar o seguinte, você Pode vai voltar deixar. a falar só de governo, beleza? Não, tá ótimo, tudo isso é governo. Tudo que nós estamos falando aqui é governo. E claro que eu tô brincando com o Bruno, que ele é um querido, né? A gente tem essa aqui, não é esse papo mais descontraído, sem... Mas eu já respondi aqui de fio a pavio e tô aberta. Mande a pergunta aí. Se eu não souber, eu pergunto para Pedro. E qualquer coisa que é o você puder saber, Pedro beleza? e Vitória, que são os universitários que estão aqui nos bastidores. Eu tenho uma briga com o IBGE. Assim, o IBGE faz um trabalho fantástico no Brasil. Sim, inclusive um dos melhores do planeta, de demografia. O ciência demográfica do IBGE é lindo. Mas algumas formas utilizadas eu acho elas retrógradas. Por exemplo, vou pegar minha situação estudando. Na minha sala de aula, mais que 70% dos alunos eram de fora. Só que essas pessoas, quando contavam o censo demográfico, elas constavam que viviam na cidade originária. Qual o problema eu noto nisso? Vamos pegar minha turma. Para você, Jane, um aluno que ele chega em Conquista às 6 da manhã e ele volta às 11 da noite, ele reside onde ele dorme ou ele reside em Conquista? Ele usa qual a infraestrutura O de onde? censo está correto. Hein? De O Conquista. censo está correto. Deixa eu só dar Porque ele é de passagem aqui.
Presta atenção. Aí a metodologia, porque se fosse assim, Deixa eu só explicar. todo mundo que compra em Conquista morava em Conquista. Nós teríamos que ter 2 milhões no nosso censo. Mas eu quero só explicar uma questão que Distribuição acontece, de política que pública. é o seguinte. E o segundo ponto é a questão residencial. Vou pegar aqui Tapetinga. Sim. Tem alunos que residem em Conquista a semana toda e final de semana vão ficar com os pais em Tapetinga a cada quinzena. Quando o censo passa, os pais falam o quê? Meu filho mora comigo. Só que eles não moram, eles moram em Conquista. Assim, entende meu ponto? Eu entendo o seu ponto, mas não tenho capacidade técnica de fazer esse debate. Não, aí eu vou te fazer um questionamento. Ah, Porque no fim do dia, o recurso público que vai ser utilizado para essas pessoas é um recurso de Conquista, não da cidade originária delas. a gente já teve 1 milhão de carteirinha SUS. E não é gasto para o município? 1 milhão de carteirinha SUS. Gasto? Isso é um engessamento do sistema público de saúde do município. Com muito. E por que a gente tem 1 milhão? Porque o cara estuda aqui. Transeuntes, E né? aí ele tem aí o amigo dele, Pedro, mora na casa de Pedro. Ele pega lá o endereço de Pedro. Ele transita na casa e vai lá fazer a carteirinha. Porque ele tá aqui. O dia todo ele tá aqui. Se ele passar mal, ele vai usar a nossa UPA. Mas essa é uma discussão. Então a gente tem, agora já diminuímos, né, depois de fazer várias peneiras, a gente tem hoje em torno de 700 mil carteirinhas. E tecnicamente nós temos 373 mil habitantes. Então é uma lacuna, né? Então você tem que operar do ponto de vista de gestão e de governo, considerando todas essas variáveis. Porque quando o cara pega a van, que a van sai lá de Aracatu, e que ele vem para cá fazer um exame, comprar no comércio, ele está deixando o dinheiro dele aqui em Vitória da Conquista. Está fomentando o restaurante ali perto da Rua da Misericórdia, né? Ali perto do Paraguai, do antigo Paraguai. Então está fomentando o comércio. Está desenvolvendo geração de emprego e renda. Então, nada é uma coisa muito estática, porque nós não somos estáticos. Uma gestão, ela não pode ser engessada. Porque isso é isso. Não, isso é isso. Mas qual é o contexto disso? O que pode ser relativizado? Houve uma vez um debate, as vans não entram na cidade. Eu lembro. Teve um debate. Porque não entra como? E o médico que ganha o exame da pessoa que vem de outro município não está contribuindo com o município? Não tem que emitir a nota fiscal e recolher o imposto sobre serviço? Minha preocupação A história com da isso... conquista é isso. Minha preocupação com isso é a gente pegar os incentivos públicos. Normalmente, na distribuição do governo federal, muitas vezes é classe conquista de satélite, mas muitas vezes o recurso da saúde é dado para quem mais se precisa. No caso, o município que é mais deficitário recebe um avalzinho a mais. O que eu sinto que gera de problema? Vamos pegar aqui Norte de Minas, ao qual nós atendemos. Sim. Vale a pena um prefeito do Norte de Minas criar uma boa operação de saúde no município dele, a qual os outros são atendidos por conquista, sendo que ao fazer ele vai receber menos recurso? Aí é Vocês um entendem minha debate mais preocupação? profundo. Entende minha preocupação? É. Minha preocupação justamente é essa, a divisão do Pacto Federativo em relação à alocação de recursos. Porque se Conquista está atendendo todos esses municípios toda essa área, se a gente está tendo 1 milhão de cartão SUS, a gente tem que ter um recurso federal e dos outros estados que nós atendemos proporcional a isso. Existe o pacto, né? Existem os consórcios. Se você estudar um pouquinho aí, você vai saber que a gente tem uma pactuação com cerca de 73 municípios, claro que da Bahia. Sim. Tá? Porque o Sistema Único de Saúde, ele não considera, por exemplo, Teoflotone, Pedra Azul, Divisa Alegre, com a possibilidade dessa pactuação, porque é um outro ente. O governador Zema até esteve aqui, Eu vi. conversando com a prefeita Sheila sobre essa possibilidade, mas ainda tem que fazer uma reforma grande a nível nacional para que essa pactuação seja possível. Mas é uma tentativa, é uma louvável tentativa de trazer mais recursos para o município. É simples? Não, nem um pouco. É uma coisa que vai resolver, Pedro, daqui a 6 meses? Não. Até porque existe a competência administrativa municipal, existe a competência administrativa estadual
E existe a competência administrativa nacional. Tem Assim, coisa que nem se a gente quisesse legislar, a gente poderia legislar. porque uma coisa que eu sinto falta é esse debate, sabia? Porque eu sinto esse problema. Como você falou, a gente deveria investir 15, a gente investe 23, porque alguém não está investindo. Poxa, Sim. 8% do PIB do município em outro local não pode ajudar muita gente? Muito, até porque o bolo do orçamento ele não aumenta. Exatamente. Então o bolo é um só. Se alguém comer uma fatia maior, o outro vai ter que comer uma fatia Menor. menor. Até sobre isso, eu queria te fazer uma pergunta, porque desde que Ezen Guzmão ele entrou, ele mudou um pouco a política monetária do município, porque os governos do PT não seguiam essa linha, ele começou a fazer via financiamento externo. Então teve o Finisa 1, o Finisa 2, teve o investimento internacional. A prefeita Sheila lá conseguiu a aprovação de 3 empréstimos na Câmara também. 2 foram pactuados, chegaram via Caixa Econômica Federal. Finisa 3 e 4, empréstimo internacional, a gente sabe que o Bricossa não vai liberar, mas foi aprovado de toda maneira. E ano passado a conta, né, via LOA já foi aprovada pelo TCM com ressalvas. Então o TCM falou, olha, as contas estão tudo bem, mas no ritmo que os gastos estão indo, vocês vão ter um problema. E até como você acabou de falar, o bolo ele não cresce, e a gente já tinha começado no começo, para crescer tem que aumentar imposto. Quando a gente faz uma análise aqui, a gente vê que o IPTU de conquista subiu mais de 1000% nos últimos 10 anos. Então eu vejo que já foi uma esticagem muito grande com a população. A pergunta que eu te faço é, até que ponto vocês pretendem continuar com essa questão de financiamento externo? Como é que vocês veem essa questão para poder fazer? Porque assim, a cidade precisa fazer investimento, foram feitos investimentos em infraestrutura, esse dinheiro não desapareceu. A gente viu o dinheiro sem ser da nossa cidade. Mas eu vejo com um pouco de preocupação do ponto de vista de distribuição de quem vai pagar essa conta. Então, não é um modelo que eu considero que é muito viável, apesar de, normalmente, ver que teve muitos pontos foram positivos aqui na cidade. Como é que vocês veem a continuidade desse modelo? Se vocês pretendem continuar investindo via empréstimo, via financiamento externo, ou não? Então, vocês estão planejando aumentar recursos, ou então diminuir despesas? Esse ano já teve, né, a reforma administrativa da prefeitura, que tirou alguns cargos e tudo mais. Como é que vocês estão trabalhando nessa questão? Vamos lá. Primeiro, só uma correção. Não houve o aumento do IPTU. O que houve foi a atualização da planta. Terrenos que não existiam, as pessoas foram lá e fizeram uma casa, um sobrado, e não colocou para a prefeitura que tinha feito. Isso é muito comum, não é? Nem todas as pessoas fazem uma obra e regularizam no momento que vai fazer. Então foi feito um georreferenciamento no município, atualizando a situação. Então o cara tinha lá no cadastro que ele tinha uma casinha de 4 quartos. Quando fez o novo georreferenciamento, ele tinha um sobrado. Estou dando um exemplo, né? Então a área, ali era um condomínio. A área era tida como um terreno. E não era cobrada as unidades. Então todo esse trabalho impactou no aumento de arrecadação do município e não necessariamente, e sim, houve atualização, porque a última atualização do valor venal dos imóveis tinha 20 anos. Então, quando aumenta o valor venal dos imóveis, aumenta, obviamente, a taxa de IPTU daqueles imóveis. É importante dizer isso, porque quem não está por dentro, quem não conheceu o georreferenciamento, quem não acompanhou, e por isso eu reforço, se a população fiscalizar, acompanhar, participar dos conselhos, querer saber o que é que acontece no município, os recursos vão ser melhor utilizados. Para qualquer governo, tá, gente? Eu não estou falando apenas do governo, do nosso governo, não. Porque aqui, como a gente está falando para a internet, isso vai alcançar municípios que não é só Vitória da Conquista, correto? Se está no YouTube, nós estamos falando para o mundo, né? Então, é importante estar sempre atento a esses debates, para que a gente não caia no lugar comum. Então, houve realmente um aumento. Houve. Mas é porque houve uma atualização cadastral de todo. E agora, assim, ainda ficaram alguns bairros que não eram considerados bairros, mas que agora no plano diretor foi considerado bairro e que também vai passar pelo processo de atualização. Não tem jeito. Perfeito. Ô, Giane, deixa eu ver até o horário para ver se eu não... A gente fica aqui conversando, eu não estou O que é que sabendo nem... acontece? Vitória já levantou ali umas 2 vezes, que a gente tem compromisso. Respira, Vitória, respira. Você puxa de pela orelha, viu? Você é essa ditadora militar daqui, viu? Gente, já é ela, Vitória. Então, pra mim, todos poderiam ser, tem que estar em harmonia, certo?
nós temos a situação da Câmara de Vereadores e temos a situação da Prefeitura. São poderes executivos e legislativos, mas tem que cooperar com poder construir algo bom para o município. Um exemplo, na minha opinião, de atraso de cooperação, muitas vezes é a demora para se aprovar o PDDU, ao qual a Prefeitura já enviou, correto? E eu participei até das sessões da Câmara de análise do plano diretor urbano do município. E agora vou dar minha opinião particular. O nível dos vereadores não está apto a entender o que é o PDDU. Isso é um problema que a gente sofre. E olha, eu não estou na gestão da prefeitura, mas eu quero te fazer uma pergunta. Se você tem essa função, não vamos citar nome de pessoas, mas nós sabemos que boa parte dos vereadores, eles realmente não têm condição de entender o que é isso. Beleza? Ou então, como eu explicar a questão técnica, sabe? Como é esse diálogo para poder aprovar, por exemplo, o PDDU? A gente tem bom líder na Câmara, o vereador, inclusive do seu movimento, né? Ele é um bom líder. E todo mundo tem condição de aprender tudo, sabe? E ninguém sabe de tudo. De repente eu tô aqui falando, tem um assunto que eu não domino, mas que o Pedro domina, que às vezes na fala do Pedro eu aprendi, na fala do Bruno eu aprendi. Eu não sou a favor dessa ideia de que ninguém... O poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido. Eu posso não concordar com o perfil de vereadores A ou B ou C ou D, mas foram eles que ganharam a eleição. Sim, isso é inevitável. A gente precisa ter esse diálogo com eles. E aí, quem escolheu foi a população. A população fala muito mal dos políticos, de um modo geral. Sim. Mas participa pouco. Troca o voto. Não é? Barganha o seu direito sagrado e que deveria ser inviolável de ter o seu voto livre. E aí reclama da qualidade do Congresso, da qualidade da Assembleia, da qualidade da Câmara Municipal, mas não se coloca. Os próprios conselhos muitas vezes ficam vazios. Não se coloca. Então, aonde a luz não se impõe, a treva impera, meu irmão. Então, se você tem uma boa intenção, você quer debater a sua cidade, seu estado, sua nação, bote sua cara e vá debater. E vá aprender, vai crescer. Porque a gente só cresce no diálogo. A gente só cresce no diálogo. Então, de repente, numa conversa aqui, te dá um insight. E você, vou discutir aquilo de outra forma. Né? Então, a gente tem assim... a Câmara de Vereadores, a gente tem lá o líder e tem o articulador, né? Que aí não é da Secretaria de Governo. Essa competência não é uma competência da Secretaria de Governo fazer essa interlocução específica com o Legislativo. A prefeita chamou para si e é o gabinete quem faz diretamente essa interlocução. Rogério, você falou uma coisa que é muito importante, que eu sempre bato nessa tecla, porque assim, eu acredito que uma coisa que falta na nossa cultura é a responsabilização individual. Por exemplo, se eu elejo um ladrão, ele rouba, então eu sou compartícipe, eu sou culpado. Sabendo que a pessoa era. Beleza, eu coloco lá. Então eu também sou culpado. E quando a gente fala de política, as pessoas só querem bater no político, mas nem quer assumir responsabilidades. Então, isso é um ponto que eu bato muito. Eu queria ver duas coisas contigo em relação a isso, que é uma questão mais pessoal, beleza? Fala de governo. Primeiro, você é a favor que compra e venda de votos se torne crime hediondo? Então, o cidadão que vendeu o voto dele, provado que ele votou o voto dele, seja preso? Porque, na minha opinião, o direito mais importante de um país é o direito de voto. Então, alguém que deturpa isso, coloca a gente que não é pra estar lá, quebra todo o sistema eleitoral do país, gera problemas terríveis. Primeira pergunta é essa, depois eu vou mandar a segunda. A segunda é um pouco mais chatinha. Quando a Constituição Federal diz que todo poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido, em lugar nenhum está dizendo, ô povo, você pode vender, ou delegar, ou terceirizar o seu poder. Não. Você tem o direito de fazer a sua escolha e tem a responsabilidade com a sua escolha. Já é tipificado. O advogado Pedro sabe. É crime. Vender o voto, fazer boca de urna, comprar, já é preso. O problema é que quem compra não presta e quem vende é do mesmo balaio de quem compra. Né? Porque só existe compra porque existe quem vende. As pessoas falam, vou combater tal coisa. Só existe o traficante porque tem o usuário. É uma coisa chata de falar isso, porque não é o tema que a gente vai abordar aqui, mas só tem o errado
Só tem quem ganha com erro, porque tem quem pratica o errado. Exatamente. Então, eu nunca vendi um voto. Nunca fiquei em cima do muro. Eu tenho 34 anos de militância política, vocês não eram nem nascidos, né? E eu sempre tive minha posição. Às vezes ganhei, muitas vezes perdi, mas tenho a minha cabeça erguida de que nunca vendi um voto, nunca participei de governo que não ajudei a construir. Se eu participo do governo, desde do prefeito Ezen Guzmão, é porque eu ajudei a construir o governo do prefeito Ezen, o governo da prefeita Sheila e a reeleição da prefeita Sheila. Então eu tenho o direito de participar. Agora, se eu não tivesse participado da construção, eu estaria lesando se eu quisesse ocupar um espaço que eu não ajudei a contribuir. Então isso também é venda de voto. E agora minha segunda pergunta, que é o seguinte. Eu paro do princípio que para construir um Estado democrático de direito é algo extremamente complexo e poucos países conseguem. Porque não só a questão de recursos, é a questão educacional e cultural. E eu sinto que muitas vezes o brasileiro ainda não tem as responsabilidades de uma pessoa que vive uma democracia tem que ter. Por exemplo, na minha opinião, Jeane, para você poder ser candidato a vereador, você teria que obrigatoriamente tomar um curso antes. Quem é fornecer esse curso, a gente pode estar no debate. Vai ser um curso livre pelo Senado, vai ser um curso que as prefeituras vão ser obrigadas a ofertar, porque você está trabalhando com gestão pública. Para mim, não existe a pessoa chegar no cargo para ela aprender o que ela tem que fazer. Porque não é gasto público. Agora, quando a gente faz do visto do cidadão, para mim, quem vota também tem que passar por uma espécie de teste. Por exemplo, para mim não é democracia uma pessoa votar em vereador e saber o que o vereador faz. Para mim isso é demagogia, é deturpação de uma democracia. Quando a gente pega países envolvidos, desde criança na escola, tem aula cívica e política. Às vezes o cara é até analfabeto, mas ele sabe o que o vereador faz, diferente do prefeito. E eu vejo muita intercomunicação, que eu vejo muitas das pessoas querendo cobrar de prefeitos e demandas são de vereadores, e cobram de vereadores e demandas são de prefeito. E muitos vereadores falam, não, a gente faz. Para poder vamos ludibriar a população. Aí vem uma questão. Na sua opinião, deve existir cláusula de barreira para quem quer ser candidato e para quem quer votar também? Eu não, eu acho que a democracia está aí, o direito de votar e de ser votado é constitucional. Esse debate, agora tem uma coisa que eu concordo com você. Quanto mais educação a gente tiver, mais qualidade dos políticos a gente vai ter. Só que se eu disser que tem que fazer um curso e tal, eu estou tirando a oportunidade daquelas pessoas que não têm o saber acadêmico, mas têm o saber de vida. Têm as experiências. Trazem as experiências das suas comunidades. E eu penso que isso é rico. A diversidade é rica. Não precisa todo mundo pensar como eu penso. Eu posso conviver com o outro pensando diferente. O que a gente precisa ter é clareza do que a gente quer. Quais são os valores que têm que ser inegociáveis? Combate à corrupção, o abuso de poder econômico e outros deveriam ser valores inegociáveis na política. E se o cara errou, ele não tem que ter uma segunda chance. Porque se você, Bruno, vai disputar uma eleição, você tem um compromisso com o seu eleitor. Sim. Mas você, quando ganhar, não vai representar apenas o seu eleitor. Você vai representar um município, uma cidade, que vai ter gente que gosta de você e votou em você. E vai ter gente que não votou em você. Mas você vai ter que legislar com habilidade e sabedoria também para aqueles que não votaram em você. Então, governar é essencialmente você entender o movimento e saber colocá-lo na direção certa. Então, fazer gestão é diferente de fazer política. Fazer política é diferente de fazer campanha eleitoral. Campanha eleitoral é aquele períodozinho ali que o camarada vai lá e faz aquela campanha. Fazer política é fazer todo dia uma defesa aprofundada da educação, da saúde, da educação como pilar. Tem muita coisa hoje que a gente discute que se nós tivéssemos uma educação com outros fundamentos, não é? Nós talvez não precisássemos nem discutir. Não é? Mas não é a realidade do Brasil. Então a gente tem que contribuir com o nosso melhor onde a gente está. Eu aprendi assim. Tu não vai revolucionar o mundo se tu não revolucionar você mesmo, a sua casa.
Eu quero sair, eu quero fazer uma grande transformação. Você já se transformou naquilo que você está se propondo a fazer? Eu sou um grande democrata, você é na sua essência? Eu defendo que todo mundo seja fuzilado, sim, mas e se tu tiver no lá para ser fuzilado, sem o direito de ampla defesa, é isso que você quer? Então, a gente precisa saber exatamente que tipo de cidade, de estado e de país a gente quer. E eu digo a você, como cidadã, eu tenho uma defesa intransigente da democracia. Eu posso não concordar com uma linha do que você está dizendo ou pensando, mas morrerei defendendo o direito de você dizer e pensar, ainda que seja diferente do meu jeito de dizer e de pensar. Isso é governar. Perfeito. Pessoal, muito obrigado quem ficou até aqui. Deixa o like na live, se inscreve no canal, vem com o ímpeto e Pedrão, muito obrigado pela operação. Agradeço. Amanhã a gente tem mais programa ainda. Giana Oliveira, muito obrigado por essa entrevista maravilhosa. Eu que agradeço, que eu assim, quando estou recheada de um bocado de jovem, eu fico toda animada e não paro de falar. Mas é professora é um negócio danado. E já vou avisar que eu quero trazer de novo, viu, programa, viu, galera? Então, pessoal, muito obrigado quem ficou até aqui. Amanhã, 12 horas, estaremos ao vivo no Ímpeto TV. Até mais!